tema da minha mensagem é unidade que gera maturidade. Amém. Eu acredito que todos nós aqui estamos recebendo do Senhor bagagem suficiente para entender a responsabilidade que há de vir ainda mais sobre os nossos ombros daqui para frente. Deus não investe na vida de ninguém se Ele não tem com essa pessoa um pensamento de usá-lo para outras pessoas também serem alcançadas e abençoadas. Então, queridos, é de grande responsabilidade de cada um de nós guardarmos e aplicarmos aquilo que estamos recebendo durante 2 anos de carisma. E é isso que Deus tem gerado pelo seu Espírito na nossa vida. E é isso que nós vamos alcançar e estamos alcançando nele. Amém? O texto bíblico se encontra em Efésios 4, versículo 13. Queria que, se vocês pudessem abrir. Eu vou estar lendo para adiantar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, queridos? O tema da minha mensagem já aponta para tudo isso que esse texto vem dizendo. E nós seremos responsáveis por tudo que estamos recebendo aqui, amém? Eu quero deixar para vocês, introduzindo nessa mensagem, o contexto histórico dessa época onde essa carta foi escrita. Ela foi escrita por Paulo no período do ano 61 depois de Cristo. Uma questão que estava sendo combatida na época era uma religião chamada gnosticismo, que foi fortemente combatida pelos teólogos da época para defender o Evangelho, e essa também é a nossa responsabilidade, adquirir conhecimento para combater as heresias que ainda hoje perseguem a Igreja de Cristo. E esse período foi bem complicado, foi bem difícil, e Paulo está escrevendo essa carta diante desse contexto. Éfeso era uma grande cidade comercial, um centro bem influente, intelectual e religioso, onde o templo de Diana era o seu maior centro tanto turístico como também religioso. Está lá em Atos 19, 23, eu queria pedir para que vocês abrissem também, por favor. O versículo 23 diz o seguinte: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, que era o Evangelho de Cristo, Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros nessa mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase toda a Ásia, glória a Deus, este Paulo, que persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há um perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. E o mesmo ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e todo o mundo adora. Olha, queridos, o contexto onde Paulo está aplicando essa carta. As heresias não são de hoje. Desde aquela época, desde os primeiros séculos da igreja, a igreja já vinha sendo afrontada por religiões e seres querendo invadir a igreja. O propósito e o conteúdo da carta foi a origem da igreja e seu aspecto universal dentro do propósito de Deus. E agora eu quero ler com vocês, desenvolvendo o que eu quero expor nesse tema para vocês. Foi Cristo quem deu dons às pessoas.
Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda pastores e mestres. Eu creio que daqui sairão profetas, pastores, evangelistas e mestres. É para isso que Deus está depositando em você o seu bom tesouro. Não despreze cada mensagem que você está recebendo aqui ao longo desse tempo. É um grande investimento e Deus está fazendo de você um ministro para a sua palavra e para a glória do nome dele. E Deus está fazendo isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o seu corpo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um. Lembra do meu tema? Que a unidade gera a maturidade. E aqui eu explico isso. Que à medida que Deus distribui dons à igreja, nós todos juntos chegaremos a ser um. E na nossa fé, na fé e no conhecimento de Deus. Somos unidos, queridos, por uma fé. A fé que se baseia em Jesus Cristo e no conhecimento do seu Filho. E assim todos nós viveremos e alcançaremos a maturidade espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, levados por qualquer vento de doutrina e por ensinamentos de pessoas falsas, que inventam mentiras e falam males e levam para caminhos errados as pessoas. Pelo contrário, vamos falando a verdade com espírito de amor. Com espírito de amor. Não como um truculento, não como um autoritário ou autoritária, mas nós temos o Espírito de Deus. É pelo Espírito do amor que vamos ministrar a palavra de Deus. Amém. Como pessoas espirituais, crescendo até alcançar a estatura de Cristo, que Ele é o cabeça. Nunca se esqueça disso. Cristo é o cabeça da igreja. E é Ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado por meio da união de todas elas. Deste modo, todos nós vamos funcionar bem, porque somos um corpo. Amém. Somos um corpo que cresce e se desenvolve. E como se dá esse crescimento, essa união, queridos? É pelo Espírito, que está lá em Efésios 4:3, que eu não vou ler, mas queria pedir para vocês depois estarem lendo. E é pelo Espírito de Deus, nós somos unidos pelo Espírito. Não é vontade nossa estar dentro de uma igreja. Todos esses séculos unidos, queridos, foi porque Deus nos uniu em Cristo na cruz do Calvário. E nós somos unidos por uma fé, uma única fé. Não é religião, não é uma unidade pelas religiões, não. É unidade pela fé em Jesus Cristo. Uma só fé. Porque nós somos um só corpo, um só Deus, pelo vínculo da paz. Na cruz Ele acabou com a inimizade, né? De nós, nossa inimizade com Deus, a inimizade dos judeus com os gentios. Então esse vínculo que nos une foi conquistado na cruz do Calvário, o vínculo da paz. E de que forma devemos crescer e se desenvolver? Alcançando em primeiro lugar a unidade da fé. Somos um, queridos. E se não somos um, não conseguiremos desenvolver e crescer no Senhor Jesus. Nenhum membro fora do corpo cresce. Pelo contrário, morre. Se você tirar uma mão do corpo, ele morre. Concluindo, irmãos. Primeiro, Paulo ensina a teologia. Depois convoca a igreja a aplicar de modo prático os seus ensinos, chamando a igreja a se despojar das velhas práticas que eram ímpias e convocando-os a viver de modo digno do que foram chamados. A unidade da igreja é a obra do próprio Cristo, mas a responsabilidade de manter unida é de cada um membro. Quando esse se esforça, fazendo de tudo para manter unido pelo vínculo da paz, devendo aplicar de modo prático o que Cristo ensinou, a desenvolver os dons e desempenhar o serviço no corpo. Então alcançaremos a estatura da plenitude de Cristo. Então, queridos, eu quero deixar o último versículo com vocês. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade.